Hoje eu tô tranquilo. Hoje nós vamos falar de um tema muito bom, sobre transtornos psíquicos. E com vocês, doutora Rayane! Esse programa foi pedido por muita gente no Instagram, também pessoalmente me pediram. A galera queria muito que eu falasse sobre esses temas aqui no Apontando o Dedo e estamos recebendo ela aqui hoje. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Tá tudo tranquilo, tá tudo bem? Ótimo, tá tudo confortável. Tá tudo do seu agrado? Tá tudo ótimo. Doutora, você trabalha com a mente, né? Certo. Como é que se chama um profissional que além psiquiatra, psicólogo, como é que chama? Então, eu sou médica, eu sou pós-graduada em psiquiatria. Hoje eu atuo somente na área da saúde mental. Só nessa parte, faz aqueles testes, aquelas coisas para saber quem é autista, quem tem toque, essas Investigação, a gente faz investigação, trata de todos os transtornos mentais, né? Faz durante a consulta a gente avalia o paciente, não de repente o paciente, às vezes não tem nem o diagnóstico, a gente avalia para a gente ver, para chegar ao possível diagnóstico, para ver o melhor tratamento para ele. Né? Mas você atende particular e público também, né? Atendo em alguns municípios aqui em Sergipe, atendo em clínicas populares e atendo no particular, que é no meu instituto, né? Você já levou alguma mordida de algum neurodivergente? Já levei alguns tapas. Tapas? Já. Aquele pessoal que vai pro INSS para se aposentar, você já fez alguma avaliação dessa para poder aposentar a pessoa? Várias. E agora, eu queria saber, tem gente que mente muito nisso? Algumas mentem, e você consegue descobrir? A gente consegue observar durante a consulta. Aí tá vendo, não pode se fingir de doido. Porra! Você gosta, não pode se fingir. Faz pi! Vai ser foda, viu? Vai ser... Essa entrevista vai ser foda. Vai ser a entrevista mais difícil que eu já fiz até hoje. Tá, vou voltar só do... Tá vendo? Não pode, viu? Ai, meu pai, me ajude. Eu não posso ser eu. Tá vendo? Não pode fingir as coisas. A gente vê muito isso no Instagram. A galera até incentivando a fingir para poder se aposentar. Agora, esse teste, porque tem gente que diz assim, vou testar, vai dizer que a pessoa é diferente, é especial. Tem gente que até não faz o teste por preconceito, né? Esse teste é alguma coisa envolvendo exame de sangue, essas coisas, bota aquelas coisas na cabeça, ou é só conversa? Não, veja, na psiquiatria a gente avalia o paciente fazendo uma anamnese clínica, né? A gente observa quais são os comprometimentos que ele está trazendo, quais são os sintomas. Nem tudo na psiquiatria é transtorno, certo? Só é transtorno, vou dar um exemplo, ansiedade, todo mundo sente. Tristeza, desânimo, todo mundo sente. São emoções que fazem parte da natureza humana. Todo mundo precisa sentir. Qual o momento que vira um transtorno? Quando aquelas emoções começam a trazer muitos prejuízos para a vida daquele paciente. Aí seja prejuízo na rotina, no trabalho, nos relacionamentos. A gente precisa avaliar com cuidado para a gente ver se realmente se trata de um transtorno para chegar em um possível diagnóstico. Entendi. Então, uma coisa que eu ouvi é que a ansiedade da criança é uma ansiedade inocente. As pessoas falam isso. A senhora concorda com esse ponto? Porque dizem que a ansiedade da criança é porque ela vive muito agora. E as pessoas esquecem de viver o agora e ficam ansiosos porque botam, vamos dizer assim, a sua felicidade lá para frente. Então, depende, certo? Depende. Porque o que é um transtorno de ansiedade, certo? É o medo, é um sofrimento antecipado, certo? É um medo de algo que ainda nem aconteceu. E muitas vezes o corpo responde a esse medo como se já estivesse acontecendo alguma coisa, com sintomas físicos, né? Que é o que são palpitações, bolo na garganta, taquicardia, sudorese, tremor, certo? Então, assim, a partir do momento que a gente avalia que tem algum que traz esse prejuízo, né, para a rotina, o dia a dia daquela pessoa, inclusive criança, aí se trata de um transtorno, tá? Mas, assim, como eu falei, ansiedade, inclusive em criança, é normal, é comum.
E a senhora acha que está aumentando mais essa questão de ansiedade nas pessoas hoje em dia? Então, a questão não é que esteja aumentando, a questão é que sempre existiu, né? Mas o mundo hoje em dia mudou. Então, hoje em dia é muita cobrança, hoje em dia a gente vive sob excesso de informações, hoje em dia são muitos comparativos, comparações diretas que acontecem mesmo nas redes sociais, como no Instagram. Hoje em dia ninguém tem tempo para pausar, para descansar, entendeu? É muita sobrecarga. Então, assim, não é que, por exemplo, a ansiedade virou uma moda, tá? Falam Acontece... muito isso hoje em dia, né? Que é a doença da moda. Então, não é que seja uma doença da moda, é o mundo realmente que mudou. E aí, essa urgência, todo mundo vive muito acelerado hoje em dia. O corpo humano não foi feito para viver sob esse estímulo constante, entendeu? Entendi. E aí Mas acaba respondendo em algum momento. Mas será que isso é uma forma de se adaptar que o corpo humano está fazendo? Tipo, mudando ou se existe tem algum estudo que fala isso, que o corpo humano está se adaptando agora a se acelerar mais ou, vou dizer assim, está dando merda mesmo? Não, é assim. Então, adaptar a gente sempre mascara, a gente camufla muitas situações, né, na nossa vida. Mas porque o corpo humano tende a se adaptar mesmo, as pessoas tendem a se adaptar no seu ambiente, no seu dia a dia. Mas com a questão da ansiedade não é diferente, né? Muita gente deixa para tratar depois a ansiedade, ou trata como frescura. Eu posso dizer isso porque eu fui uma dessas pessoas que passei muito tempo, questão de anos mesmo, para poder procurar ajuda para tratar de ansiedade. E aí já comecei a tratar em um ponto que já estava meio crítico, ao ponto de ter que eu não imaginei ter que parar no hospital mesmo, na urgência, por conta de ansiedade. Isso é muito comum, porque muitas pessoas chegam ao meu consultório relatando isso, que eu pergunto, vem e me fala sobre os sintomas, eu pergunto quando foi que começou, e normalmente fala, doutora, é coisa crônica já tem anos, já tem meses, já tem anos, coisa de 10, 20, 15 anos, só que as pessoas, elas tendem a tentar ter autocontrole, entendeu? Não, eu resolvo sozinha, não preciso de medicação, não preciso de avaliação, eu resolvo sozinha. Até que chega um certo ponto que ela percebe que ela não está conseguindo resolver sozinha. E é a partir do momento que a coisa já está um pouquinho mais agravada, né, a ponto de ter sintomas físicos, de achar, muita gente acha que está enlouquecendo, que está infartando, que está morrendo, que tem uma doença grave, aí vai para o hospital várias vezes, chega no hospital, faz alguns exames, os exames não dão nada, toma ali um calmantezinho e vai para casa com encaminhamento para o psiquiatra, né? Então, assim, muita gente só vai para consulta psiquiátrica quando já está ali no limite. E o mais indicado é que vá quando comece a sentir, né, essas coisas estranhas. Trouxe prejuízo, entendeu? Como eu falei, ter ansiedade é normal. Agora, se você perceber que sua ansiedade está te trazendo sintomas físicos, você perceber que sua ansiedade está impactando no seu sono, está impactando na sua rotina, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, procure uma ajuda. Como eu falei que eu queria muito fazer esse programa também, até falei no Instagram, que era para também falar alguns relatos meus que aconteceu, que é para servir de alerta para as pessoas, porque tem gente que acha que é brincadeira, como eu também, eu achava que era frescura, não que era brincadeira, porque eu vi casos também na minha família de ansiedade, e quando eu comecei a passar muito mal e a ter um calor que não passava, eu disse, não, isso aí é alguma coisa, ou eu estou tomando a alergia, já pensei logo que é alergia, né, não ansiedade. Ou eu tô com alergia a alguma coisa, ou tem alguma merda acontecendo comigo, porque não é normal. E depois, quando a gente vai tratando a ansiedade, a gente vê que vai diminuindo. Ela não é que nem mágica, né? Que vai... Fez uma consulta, o seu terapeuta, o psiquiatra, passou um remédio, aí a galera já some, para. E não é. Exatamente. Porque tem que tratar. Eu acho assim, terapia... hoje em dia está salvando muita gente. Porque com certeza. tem pessoas que... Para mim, eu acho que a terapia deveria ser umas 2 vezes na semana. Porque depois da terapia você consegue... Quando eu falo para o meu terapeuta que eu não falo nada do que eu vou fazer, o que me causa ansiedade, eu não falo nada. Mas só de quando tá ali na terapia, eu falar em voz alta, aí eu digo, olha, dá para fazer. E aí eu vou e faço. Mas tem pessoas que têm indicação mesmo de fazer mais de uma vez na semana. Depende de cada quadro. Depende de cada quadro. E essa questão de você falar que a ansiedade realmente é o medo.
entendeu? É o medo, e aquele medo gera pensamentos ruins, fica ruminando ali na cabeça da pessoa, e o corpo ele reage realmente como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento, entendeu? Uma coisa uma coisa futura, é o medo realmente do futuro, de algo que ainda nem aconteceu. E é por isso que o seu, não sei, mas de repente o seu caso, foi que o seu corpo ele reagiu, né, Sim. a esse medo de você ter uma doença, de você ter alguma coisa, você mesmo falou, não, eu tenho alguma coisa, não está normal, eu tenho alguma coisa, né, esse calor que eu estou sentindo, eu tenho alguma coisa. E o que vem na nossa mente, na questão de ter uma ansiedade patológica, né, um transtorno de ansiedade, é sempre o pior. Entendeu? Só comigo, quando eu penso, eu digo, aconteceu o pior. Se eu vou sair de moto, eu digo, eu vou acho que por aqui, porque se eu for por outro caminho, possa acontecer um acidente e tiverem que amputar minha perna. Sim, Tudo é tá vendo, amputar tá a vendo? perna. Comigo é tudo assim. E aí eu comecei a ter ansiedade e a não pilotar mais. Acho que tem meses que eu pilotei. Você viu que te trouxe um prejuízo? Você Então, acabou restringindo uma coisa na sua vida, né? Trouxe um prejuízo, realmente. Tinha que fazer uma avaliação, tratar, né? outra coisa também que acontece muito, eu tô falando de mim, gente, porque eu não posso falar das pessoas aqui, né? Porque vai que alguém me processa. Então eu tô usando os meus exemplos, porque eu não vou me processar. Então, mas é que eu sei que tem com outras pessoas. Uhum, Outro exemplo eu adoro carnaval, certo. trio elétrico, e isso tudo. Eu fui pro carnaval e eu queria que acabasse logo. O que é que você sentiu? Eu ficava dizendo, já vi, tá aqui, ela tá cantando, pronto. Tá bom, vamos logo, não vai acabar não, não sei o quê. E quando eu vi o carnaval passou, eu gastei meio mundo de dinheiro, nem abadá, nem camarote, e não curti. Porque eu tava tendo crise de ansiedade. Pra acabar logo, porque eu queria viver, mas queria que acabasse logo. Mas- Que loucura isso. Mas isso te trouxe algum tipo de prejuízo nesse Me período do trouxe carnaval? arrependimento. Arrependimento, mas nisso, pelo menos, o que você pontuou não configura uma crise, entendeu? Não Configura é uma só crise. paranoia. Esses pensamentos antecipatórios, essa questão de se sentir acelerado de repente, mas crise não. Entendi. Entendeu? Então só foi paranoia mesmo na minha cabeça. Pode ter sido. Quando chegou no último dia, eu curti, porque eu disse, acabou. Pronto, quando acabou, eu curti. Aí depois eu fiquei pensando, eu disse, ai, que merda que eu fiz. E outra coisa que eu presenciei lá foi pessoas que também gostavam de carnaval, que gostam. No meio da multidão, começou a ter se sentir sufocada e, tipo, saiu. E aí depois eu conversei com ele de novo, que é um amigo meu. Ele disse que não tá com medo de multidão. E Pode descobriu lá na hora. então, mas isso aí é um dos tipos de ansiedade. A gente chama isso, se for um transtorno, de agorafobia. É o medo de passar mal em um local onde você tenha dificuldade em conseguir um socorro. Mas tudo isso começa com ansiedade. É tudo dentro do quadro ansioso, transtorno ansioso. Gente, quando a gente acha que não vai piorar, piora. Foi quantos minutos aí? Tá em 20 quase. Mas aí teve 5 minutos. Já foi 15. Arrasamos na ansiedade, não? Ansiedade eu entendo tranquilamente. E no toque mesmo aqui. Aí ela falando do autismo. Somos especialistas. Ela falando do autismo. Pessoa que não se mexe tanto, eu tenho isso aqui. Aí ela, isso aqui. Eu tenho isso aqui também. Eu tenho um rapaz que toma conta do marketing, né, no meu Instagram, do Instagram da minha clínica, na verdade. Ele... E o pessoal que trabalha com ele, os funcionários dele, quando vai lá fazer as filmagens, né, pra gente falar sobre algum tema, ele sempre eles ficam assim, eu tenho. Aí quando termina, faz, eu tenho isso aí, eu tenho isso aí. O DSM-5, que é o manual de diagnóstico, muitas pessoas relatam que quando começam a ler, se identificam com tudo que é sintoma. E é normal, tanto que quando você vai no Google pesquisar alguma coisa que você tá mal, você acha que vai morrer. Quando eu fui a médica do cabelo, que ela aplica os negócios, aí depois fui ver no Google. Por que é que meu couro, cabelo, eu tô sentindo a dormência na moleira? Aí deu lá, tumor cerebral. Morre amanhã, né? Morre aí eu fiquei sem dormir. Foi foda. Tumor cerebral, você tem 10 horas de vida. Então, aí eu Google, fiquei... depois disso, eu parei de pesquisar as coisas no Google, porque foi foda. Eu falei até pra ela. Aí, a gente vai agora pro... a gente tá falando de ansiedade, a gente emenda no toque. Pronto. Vamos lá. Pode? E outra coisa que a ansiedade causa é toque. Né? O toque, ele já é algo mais, vou dizer assim, rigoroso, para não chamar de merda, pior.
É porque eu já falei tanta merda aqui. Aí. Mas vamos dizer assim, porque o toque, ele é insuportável. Entendeu? Traz sofrimento. É sofrido. É sofrido. E o povo disse que é o quê? Ah, não, é porque ele só gosta das coisas limpas. É foda isso. Gente, isso é muito sofrido. Mas depende, porque é muito comum confundirem toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, com transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. São coisas diferentes, tá? O que seria o toque? O toque é o transtorno obsessivo compulsivo. São aqueles pensamentos que ficam ali ruminando na cabeça da pessoa, que traz bastante sofrimento, tá? E aí, aqueles pensamentos não saem e a pessoa acaba criando compulsões, que a gente chama de rituais, tá? Para poder dar um alívio naqueles pensamentos que estão ali incomodando, tá? E, às vezes, elas fazem os rituais, né? E dá uma aliviada, depois o ciclo volta novamente. Então, assim, o toque traz sofrimento, né? Traz angústia, traz medo, traz desespero, certo? E o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva são aquelas pessoas controladoras, perfeccionistas, certo? Que para elas tá tudo bem. Ela gosta essa xícara tem que estar aqui. Se você colocar para cá, você vai botar para outras pessoas que observam, é exagero, é loucura. Mas para a pessoa que está organizando, que está fazendo, que gosta da xícara nesse local, não está trazendo nenhum sofrimento para ela, está tudo bem. É porque ela gosta da xícara desse local. É diferente do toque, entendeu? Entendi. Tem que trazer prejuízo, tem que trazer sofrimento. Para isso, a pessoa tem que fazer o exame, né? Não é exame que chamou teste. Não, para saber o que é. O diagnóstico é clínico. O diagnóstico é durante a anamnese, a conversa. Então é diferente do autismo, que você precisa do exame, né? Não, o autismo também, o diagnóstico é clínico. É clínico, exatamente. São observações. Eu pensei que tinha que ter teste, mas voltando pro toque, as mulheres que se acordam todo dia para limpar a casa, você acha que isso é toque? Tá trazendo sofrimento? Depende, né? Às vezes ela fica brigando tanto com os maridos, a gente vê. Tem que ver se tá trazendo sofrimento para ela, entendeu? Agora ela tá limpando a casa, certo? Ela limpa a casa, depois ela acha que tá suja novamente e a cada minuto vai lá e limpa de novo. Aí limpa, depois olha e acha que tá limpa de novo, ou que tá suja, vai e limpa de novo. Ela acha que se não limpar a casa vai ficar infectada e alguém vai pegar uma doença ruim, um familiar, ou ela mesma vai morrer. E aí por isso ela tem que limpar 500 mil vezes, entendeu? Aí isso é toque. Isso é toque. Entendi. Agora ela limpou a casa porque ela gosta da casa limpa e arrumada. Aí não é. Não. Eu tenho um toque. Produção. Porque eu tenho os dois. A produção falou. E é importante, toque não é só mania de limpeza. Eu tava até esquecido dessa pergunta, viu? Foi até bom você falar, porque todo mundo acha que é só organização, toque não é. De forma alguma, nada. Outra pergunta, toque pega? Assim, não. Se tiver duas pessoas com toque aqui conversando, aí uma fala, eu faço isso aqui. Aí a outra fez, eu não faço isso não. E começa a fazer também. Não é transmissível não. Porque assim, eu tava conversando com outro amigo que tem toque. Até Jô Soares e Roberto Carlos falaram isso. Jô falou para Roberto Carlos que ele bota um papelzinho no banheiro para anotar que ele passou desodorante, porque ele tava com isso de passar o desodorante e dizer que não passou. Sim. E aí voltar para fazer tudo de novo. Aí Roberto Carlos disse, rapaz, por que você me falou isso? E ele começou a fazer também. Não, essa questão do passar desodorante é um dos tipos de toque, porque é de checagem, né? Tem que checar o tempo todo. É a mesma coisa de ver se apagou a luz, ver se desligou o ferro, entendeu? A pessoa verifica várias vezes, porque na cabeça dela os pensamentos eles não vão sair até ela verificar 500 mil vezes, entendeu? Agora não é transmissível, não. É tristíssimo. Às vezes eu tô dormindo, e se o meu sono ficar um pouquinho leve, eu penso, eita, o portão tá aberto. Aí tenho que ir, me levantar e ver se o portão tá aberto, faço assim, e volto pra cama. Senão eu não consigo dormir mais. Isso é prejudicial. Agora, traz sofrimento. Traz sofrimento. Lavar as mãos toda hora. A pessoa até percebe que está exagerado, mas ela não consegue não fazer aquele ritual de levantar várias vezes para verificar, porque senão a cabeça dela não vai, os pensamentos não vão se acalmar. Então, e o pior às vezes, quem está ao redor criticar que a pessoa está fazendo isso, aí parece que é pior. A cabeça da pessoa fica mais... Por isso mais que aí louca. traz sofrimento, é um
transtorno bastante silencioso, o toque, porque são naqueles pensamentos ali que estão na cabeça, só a pessoa sabe, entendeu? Por exemplo, um dos tipos de toque que são bem chatos mesmo, assim, que traz bastante sofrimento mesmo, são aqueles toques que são realmente só mais com a questão dos pensamentos. Por exemplo, aconteceu alguma coisa aqui, eu vi essa caneta amarela, dourada, e aí eu acho que vai me trazer alguma coisa, estou pensando em várias coisas ruins, e eu preciso rezar 3 Ave-Marias, entendeu? Para poder ver se sai. Esses pensamentos aliviam na minha mente. E aí eu começo a rezar Ave Maria, vem alguém, fala comigo, isso para mim vai causar um desespero muito grande, porque eu preciso concluir aquele ritual, entendeu? Você viu que trouxe sofrimento. Entendeu? Um exemplo aqui mais, só para você entender mais ou menos. Mas... trazendo para o contexto de você, dona de casa, que está me assistindo agora, é como se a senhora estivesse limpando a sua casa e isso causasse um sofrimento e alguém atrapalhasse você limpar a casa. E aí você ficar desesperada. Isso aí pode ser toque, porque quer a casa toda limpa logo e... Depende, né? Depende do... Depende, né? Depende. Mas aí, de qualquer forma, é bom você procurar um psiquiatra, porque pode ser alguma outra coisa também, né? Exatamente, como o exemplo do transtorno de personalidade. Pode ser angústia, porque às vezes pode tomar chifre. Mas é verdade, eu estou falando de exemplos que eu conheço. Eu vi pessoas desenvolver toque por traição, por traição. No meu caso também. Mas é assim, eu tenho uma amiga próxima que desenvolveu toque por causa de traição. Ela ficou angustiada, não falava, não expôs o caso, não procurou ajuda, não conversou com os amigos e ficou para ela aquilo. Resultado, ela começou a ter isso de ter que toda hora limpar a casa, de ficar com medo de pegar doença. Na época da Covid, ela ficou depressiva e hoje em dia ela tem... eu esqueci como é o nome que a pele fica toda vermelha quando você está muito estressada. Dermatite? É dermatite, isso. E hoje em dia ela tem isso, por causa de uma gaia. Por causa de homem, no final das contas. Aí, se trata? Eu acho que se trata. Porque tem tratamento, a parte boa é essa, entendeu? Tem tratamento que pode devolver a qualidade de vida da pessoa, né? O tratamento normalmente envolve a terapia, né? A psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, que dá uma ajudada a dar uma aliviada nesses pensamentos e nessas compulsões, tá? Nesses rituais. E também, em alguns casos, né, reservados, precisa fazer uso de medicação para poder diminuir um pouco a ansiedade e as compulsões. Dormir bem ajuda a curar? Com certeza faz parte do tratamento. Eu explico para os meus pacientes em qualquer tipo de transtorno que ter um sono regular, ter um sono reparador faz parte do tratamento. É dormir bem, é se alimentar bem, é ter bons relacionamentos, momentos de lazer, fazer atividade física, tudo isso faz parte. Remédio resolve 50% dos problemas, dos sintomas da pessoa, mas os outros 50% já depende do paciente. E quem tem medo de tomar remédio, faz como? Então, a questão, muita gente chega no consultório resistente a fazer uso de medicação, é 880. Tem muita gente que chega que quer uma polifarmácia, já usou de tudo e quer mais. E tem gente que nunca tomou nada e tem muita resistência, porque tem muito preconceito mesmo de fazer uso de medicação controlada, né? Aí isso vai muito de cada profissional. Eu gosto de explicar detalhadamente ao paciente como funciona a medicação, para deixar ele seguro, né, de fazer o uso. Porque... pressão alta, pacientes que têm hipertensão, pacientes que têm diabetes, não precisam fazer uso de medicação. E por que na saúde mental não precisa? Quando você tiver necessidade, nem tudo na psiquiatria é remédio, mas se você precisa, se você é uma pessoa que tem indicação de fazer uso de remédio, você precisa tomar o remédio, entendeu? Aí... Entendeu. Pega dessa parte que ela falou. Muda isso aqui logo. Não. Tá vendo? Tá vendo um bom exemplo. Não precisava nem cortar isso aqui, né? Já deixar... Pessoal, um exemplo aí do que é toque. Pronto. Não tem exemplo melhor do que a gente mostrar na prática. Eu tava falando de quê? Dos remédios? Mas aí... Você concluiu. Eu vi parar, mas aí eu esperei você concluir. Pronto, ótimo. Quando minhas orelhas estiverem por fora, assim, aqui por fora, faça assim, vou cortar de novo pra botar pra dentro, porque eu odeio ficar parecendo os ibismos. Desse lado aí eu não consigo ver, não. Daqui eu consigo. Dumbo. Fica saindo. Olha que eu já operei. Não, pelo menos. Melhorou muito. Operei.
Era de aboninho. Eu não percebi, não. Era. Então, pronto, já foi a parte do toque, né? Alguma dúvida sobre o toque? Não passa a parte do toque. Não tem nada melhor do que a gente falar. Bipolaridade é foda. Eu não sou bipolar. Não, bipolar é uma coisa muito... É uma coisa a se debater mesmo, mas é um assunto bem complexo. Bipolar não, filho. Eu tô falando com ele vem pro quarto. Quando ele volta, já volta de outro jeito. Normal. Não. Tá, vamos lá. A gente falou muito agora de ansiedade de toque. Autismo, já entrando no assunto do autismo, tem alguma coisa a ver com ansiedade ou é genético? Não, é multifatorial, não é só o fator genético, né? Tem o fator neurobiológico, tem o fator ambiental, tudo isso interfere, certo? Mas o autismo, ele é um transtorno da infância, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele obrigatoriamente inicia na infância. Tem muitos adultos diagnosticados hoje em dia, mas que provavelmente camuflaram esses comprometimentos, essas dificuldades, mas que iniciaram desde a infância. E por que antes não se falava em autismo? Eu sinceramente, nunca ouvi falar de autismo antes, só ouvi essa época agora. Será que a galera tinha também isso de... é frescura, esse menino é diferentezinho? Justamente por isso. Sempre existiu. Mas hoje está sendo muito mais estudado, está sendo muito mais falado, entendeu? Hoje é um espectro, tem muitos diagnósticos, muita gente que acha que é autista e não é porque tem apenas traços autistas, porque traços autistas muita gente tem, entendeu? Mas é diferente de ser autista, entendeu? Entendi. Então não quer dizer que seja, mas tem algum grau para isso, alguma fala que diz, ou algum termo, para quem não é autista e tem algum traço de autismo? Traços autistas. Só isso não tem... Tem gente que usa fenótipo autista, mas traços autistas é o mais comum. Uma pergunta assim de uma pessoa que vê às vezes um sofrimento de uma mãe com um filho autista, e tem mães que falam que não aguenta mais porque o filho é desse jeito. A gente viu até uma menina que viralizou na rede social dizendo que não aguentava mais, que o único apoio que ela tinha era de Cristo, porque o menino não parava. E as pessoas, a comunidade ao redor, falava muito mal dela, porque ela batia muito na criança. Que não resolve, né? Não resolve, nesse caso, né? Mesmo bater, nem botar de castigo, porque a criança não fica, né? Porque se ela falava que ela não parava mesmo, o menino ficava que nem aquele Tasmania. Mas ele já tinha diagnóstico de autismo? Tem, só que ela falou que estava indo atrás da aposentadoria, né? Sim. E aí as pessoas falaram que agora ela vai ficar bem porque vai ter um salário mínimo. Só que a gente sabe que para uma mãe uma mãe solo, ela ter um salário mínimo não vai ajudar quase nada, né? Para criar um menino desse jeito. É difícil, porque autismo ele não é doença. Autismo não é doença, mas o que seria, né? Autismo, né? Voltando para os sinais de alerta. O que seriam os sinais de alerta do autismo que como eu te falei, às vezes não tem o diagnóstico, mas tem os traços. São pacientes que têm dificuldade em fixar o olhar em conversas. São pacientes que preferem ficar sozinhos do que com outras crianças, com outros adolescentes, do que interagir. Preferem brincar ou ficar sozinho mesmo. São pacientes que têm alguns movimentos repetitivos, como enfileirar objetos, girar em torno do próprio eixo, organizar objetos por cores, balançar muito o corpo, as mãos, movimentos motores com as mãos. Hipersensibilidade sensorial são aqueles pacientes que se incomodam com barulhos, se incomodam com sons, se incomodam com luzes, com texturas. Rigidez cognitiva, tem dificuldade de mudar de rotina, certo? Tem que ser mais previsíveis, tá? Esses são alguns, seletividade alimentar, esses são alguns dos traços autistas, mas tem muita gente que chega no consultório, eu trouxe meu filho porque ele tem um baixo limiar de frustração, chora muito, é irritado, é agressivo, tem seletividade alimentar, tem hiperfoco em alguma coisa, mas a investigação é mais aprofundada, não é porque ele tem isso que ele é autista, entendeu? Não é porque ele tem essas dificuldades, esses comprometimentos que ele é autista. Ele pode ser hiperativo também, pode ter qualquer outro diagnóstico, pode ter nada, entendeu? Pode ser birra. Tem que ter uma avaliação especializada aprofundada.
certo? Porque existem muitos diagnósticos, existem algumas pessoas que não foram diagnosticadas e convivem com os comprometimentos até hoje, sofrem com esses comprometimentos até hoje. Então, assim, mas para fechar o diagnóstico tem que ver a persistência desses comprometimentos, dessas dificuldades, o que de comprometimento no desenvolvimento da criança aquelas dificuldades estão trazendo. Tem que ter uma avaliação mais aprofundada. Né? E realmente traz sofrimento para quem cuida, né? Eu costumo falar assim, quem cuida de quem cuida, porque normalmente os responsáveis ou os pais, né, de crianças que demandam de necessidades especiais, vivem sobrecarregados mesmo, né? Sobrecarregados pelo comportamento da criança, mas não é porque ela quer, entendeu? Então eles vivem sobrecarregados e precisam também de um acolhimento. Quem é autista, assim, o grau que tenha mais alto, vamos dizer assim, consegue ter uma vida normal, casar, ter filhos? Consegue. A gente chama de nível de suporte, tá? Por isso é importante o diagnóstico precoce. Porque, veja bem, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, um transtorno da infância, a criança está em desenvolvimento. Então, o cérebro dela está crescendo, está desenvolvendo junto com ela. Então, ela aprende coisas muito fáceis. Então, é esse momento que a gente precisa aproveitar, entendeu? É essa oportunidade que a gente tem para investigar e, se tiver o diagnóstico, fechar o diagnóstico para começar o tratamento. E o tratamento é com o quê? Com estímulos e com terapias, entendeu? Ver o que é que de comprometimento está trazendo para a criança aquele comportamento para tratar com as terapias. Entendeu? E quanto mais cedo, para aproveitar esse período de desenvolvimento, mais fácil, melhor. Existem os níveis de suporte, né, que a gente que são o nome já diz, né, qual o suporte que aquela criança precisa, tá? Nível de suporte 3 é o mais grave, certo? Aquela criança que demanda de suporte para tudo, tá? Não se alimenta sozinha, aquela criança que às vezes não fala, entendeu? Então tem um nível de suporte e através do tratamento com as terapias, certo? Inclusive com a escola também, que faz parte do tratamento, a criança pode ir reduzindo de nível. Vai para nível 2, que é um nível de suporte um pouco menor, depois para nível 1, entendeu? Não vai deixar de ser autista, né? Com quantos anos, mais ou menos, é que precisa, assim, o ideal seria para fazer o diagnóstico? Não, depende. Aí, a observação dos pais dentro de casa, como eu falei, assim, os pais observarem que tem alguma coisa de comprometido ali no desenvolvimento da criança, já leva para uma avaliação. Entendeu? Às vezes, criança com um ano, às vezes com 6 meses, 8 meses, a gente recebe de várias idades. Entendeu? E já pode fazer a investigação e quanto mais cedo a gente observar, se realmente tem o diagnóstico, fechar o diagnóstico para tratar com as terapias, para ganhar esse tempo aí por conta do desenvolvimento cerebral. A maioria dessas crianças, assim, vamos dizer que com um ano, a maioria é aquelas que não falam, que mesmo que os pais ensinem, Depende. Não existe, tem muita gente que chega na consulta, não, ele tem 4 anos, mas não fala ainda, mas o pai só falou com 5. Não existe tempo da criança. Existem marcos do desenvolvimento que a criança precisa atingir. Então ali, até na caderneta, para os pais verem e irem acompanhando a caderneta da criança. Se não está acompanhando, está atrasada. Se está atrasada, precisa fazer uma investigação para ver o que está acontecendo. Então, fica aqui o alerta para todos os pais também que estão assistindo a gente, observarem isso, né? Mesmo que a criança já tenha 10 anos, 11 anos, já seja adolescente, Exatamente. É bom até observar, porque tem gente que nem presta atenção quando vai ver. Às vezes é a escola que observa primeiro. Aí, pai, mãe... É muito comum mesmo, né? Muito comum a gente receber pacientes que, eu trouxe aqui porque a escola mandou, porque a escola pediu, porque observou, entendeu? Às vezes não tem, a gente precisa, é uma investigação aprofundada, a gente precisa ver como é que é dentro de casa, como é que é o ambiente familiar. Ele é muito agressivo, ele é muito irritado, certo? Ele convive num ambiente que também é um ambiente desequilibrado, entendeu? Como é que a criança vai conseguir equilíbrio dentro do local onde convive num local desequilibrado? Então a gente precisa aprofundar tudo, ver quais são os comprometimentos que a escola está observando, as dificuldades que a escola está observando da criança, entendeu? Então, assim, Entendi. casa, escola e acompanhamento médico e terapêutico, né? Eu estava falando aqui, antes de você começar a falar do autismo, e tem outra coisa também que não se falava antes, que é TDAH. Aí a gente vê todo mundo falando, tudo é TDAH, tudo é TDAH, tudo desse povo é isso. Aí, não, isso aí é frescura. Ou tem alguns que dizem, né, quando é nordestino, que é aquele povo mais do sertão, que a gente já vê, diz, não, isso aí é falta de surra, isso aí é não sei o quê. Mas o TDAH, ele também vem da ansiedade, como é diferente do toque. O que seria o TDAH? São transtornos diferentes, tá? Mas que muitas vezes eles se sobrepõem, tá?
tá? TDAH também é um transtorno da infância. E não existe ter TDAH na vida adulta. Pode ser que você tenha, mas desde a infância você tinha, né? E ou camuflou, ou foi subdiagnosticado, ou foi confundido com preguiça, com falta de vontade, com birra, certo? Mas os comprometimentos desde a infância. Então, para ter o TDAH, você tem que ter os comprometimentos não necessariamente na parte cognitiva, né? Foco, memória, atenção, concentração, e na parte da inquietação, da impulsividade, da hiperatividade. Às vezes tem um e não tem o outro. A gente chama de TDAH desatento, predominantemente desatento, ou TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo. E tem pessoas que têm as duas, que têm os dois comprometimentos que a gente chama de TDAH combinado, certo? Mas os comprometimentos desde a infância, antes dos 12 anos de idade, não existe TDAH em um só ambiente. Tá? Como é um transtorno da infância, normalmente a gente avalia 2 ambientes, casa e escola, que são os locais onde a criança mais frequenta, né? Então, os comprometimentos, como eu listei aí, tem que ter na casa e também em qualquer outro ambiente, mas normalmente na escola, entendeu? Para poder a gente fechar o diagnóstico, né? Um exemplo, assim, para levar para a galera. Se eu estiver aqui, no caso, apresentando e entrar em outro mundo, a minha mente for viajar por outra coisa, isso é TDAH? Depende. Ou pode ser só... Pode ser uma ansiedade, pode ser um quadro depressivo, que também causa essa questão cognitiva, né? Fica comprometida. Pode ser diversos transtornos, né? Tem que avaliar. Ou pode ser nada. Ou pode ser nada. Essa é a melhor parte. Ou pode ser nada. É tão bom quando não é nada. Bom, doutor, eu quero agradecer por você ter vindo aqui, levar um pouco de informação para a galera que está assistindo no YouTube, também no Rio Grande do Sul. Já quero deixar meu beijão, meu abraço para todo mundo do Rio Grande do Sul, meu fã-clube, a galera de Ijuí, né? Ijuí Produção, que chama. Acho que é essa cidade. Um beijo, obrigado pelas mensagens. Quero agradecer também aos meus patrocinadores, que é a Churros do Shopping Rio Mar, a Deli Maranata e ao personal Micael, pela parceria aqui de sempre. Muito, muito obrigado. Não se esqueçam dos recadinhos de sempre, que é me seguirem no Instagram, no TikTok, Spotify e o mais importante de todos, se inscreverem no meu canal do YouTube, pedir para a mamãe, para o papai, para a tia, para quem tiver celular, se inscrevam no meu canal do YouTube para me ajudar a continuar fazendo o Apontando o Dedo. Sigam o Instituto Apolônio, não é isso? Isso, que é @Instituto Apolônio, que é o instituto que a doutora Rayane trabalha. Tem Instagram pessoal, profissional? Tem, o meu profissional é @doutora DRA Rayane Apolônio. Rayane com R-A-Y e 2 N's. Apolônio. Isso aí. Muito obrigado. Um beijão e até o próximo programa. E foi muito pra baixo, né? Mas tá bom, né? Quer fazer de novo? Aí vocês estão vendo aí já. Até o próximo programa! Bota aí. Aí é bipolaridade. Tem como negar, né? Entregou o quadro agora. Entregou.